O que você percebe que o podcast gerou de coisas boas para você nesse processo? Cara, o podcast é incrível. Incrível, incrível. Assim, dentro da estratégia de conteúdo, como eu falei, hoje a minha empresa, de certa maneira, eu preciso gerar os leads para a empresa como alguém que é o porta-voz. Mesmo tendo uma equipe que trabalhou hoje comigo, que já são mais de 11 pessoas ao longo desses últimos 4 anos, eu ainda sou a cara da empresa. E a geração de leads vai vir muito mais por mim do que exatamente uma equipe comercial que prospecta, etc. Uma curiosidade é que até agora eu não precisei prospectar cliente, porque eles vieram justamente dessa estratégia construída. Então, o que acontece? O Instagram é uma rede social que ela é mais superficial. Eu tenho um conteúdo de 1 minuto e 30 que mostra um ponto de vista direto naquilo que você fala ali e acabou. Quando a gente vai para um Stories, ele te mostra um recorte da sua vida que dura 24 horas. Quando você vai para um grupo de WhatsApp, te mostra um pouco dessa sensação de comunidade, mas você não consegue dizer sua opinião inteira escrevendo um textão num grupo de WhatsApp. O podcast tem um efeito que é as pessoas conseguem ouvir a forma como você enxerga determinado assunto ou tópico ou a base técnica que você tem no episódio de 45 minutos. Então, a partir do momento em que eu consigo fazer uma pessoa me ouvir por 30 minutos, ela entendeu exatamente como eu penso. Ela entendeu se eu sei falar sobre o assunto, se eu realmente sou uma autoridade ou expert no tema ou não. Não dá para você enrolar alguém por 40 minutos, falando só blá, 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 e durar muito tempo. Então, quando a gente criou o podcast, junto com a equipe, a ideia era justamente ser um canal de aprofundamento de conteúdo. O Galileu que vocês veem no Instagram, que comenta da Apple durante 1 minuto, vai te dizer por que ele entende que o ESG não está sendo muito bem utilizado lá, só que eu vou te explicar em 40 minutos. Eu tenho um canal de profundidade. Então, hoje, 95% dos meus clientes de consultoria, eles são ouvintes do podcast. Eles vieram de lá. São pessoas que me acompanham, sei lá, há 30, 40 episódios para tomarem a decisão de me contratarem como consultoria. Palestra, as pessoas me vêm falando no podcast. Então, elas entendem que eu tenho minimamente oralidade para falar num palco. E aí, quando elas me veem no vídeo, elas já sabem que eu posso estar num palco, por exemplo, eu conduzo uma apresentação. Então, o podcast hoje é um grande canal de relacionamento, de profundidade de conteúdo. É um canal em que a gente tem tempo para poder se explorar o conteúdo de uma maneira um pouco mais extensa. E ele gera muita autoridade. Ele gera muita construção de autoridade. E hoje ele é basicamente eu não posso parar de fazer. Não existe a possibilidade. Tanto pelo fato de que o conteúdo ajuda a tomada de decisão para quem está ouvindo do outro lado, quanto é uma excelente ferramenta, que eu também não vejo muita gente falando, de conhecer gente nova. Então eu já levei Ambev, eu já levei Aramis, eu já levei SoftBank. Quando na vida eu teria acesso a um head de marketing do SoftBank da América Latina se eu não tivesse podcast? E essa pessoa, quando ela teria acesso ao trabalho que eu faço, se ela não fosse convidada para o meu podcast? Então, algumas semanas a gente levou a head de comunicação e branding do Boticário, que ela me seguia, acompanhava, mas ela não sabia que eu tinha uma consultoria. Então, a partir do momento que ela senta no estúdio e começa a conversar comigo, ela descobre que ela tem consultoria, que eu tenho consultoria. Então, no final das contas, ele gera cliente para mim, gera networking para mim, gera networking para o convidado, porque de alguma maneira ele também está me conhecendo, que eu posso conectar ele a outras pessoas, e no final todo mundo ganha. Como um canal de profundidade mesmo, para você construir autoridade. Então, assim, podcast eu sou super fã, e principalmente quando você começa a entender esse conceito da influência, acho que o Clayton trouxe isso no começo. Existe uma diferença entre você ser um influencer, ser uma celebridade, ser um creator. Existem diferenças muito claras. Mas a influência é um negócio em que você construiu tanta autoridade que não é sobre número. Então, a Luísa Helena Trajano recomendou o Branding Tudo Podcast no Twitter dela. Eu tenho 1 milhão de seguidores? Não tenho. Eu não tenho nem 100 mil seguidores. A primeira vez que eu pisei no palco do RD Summit, eu não tinha nem 5 mil seguidores. Então, isso não quer dizer, a autoridade não tem nem um pouco a ver com o que você tem em números. Você tem a ver com a qualidade da audiência que você constrói. Então, o Caíto Maia já ouviu, já publicou também sobre o podcast nas redes sociais dele. Então, meus primeiros alunos do BDP, eu não tinha nem 2 mil seguidores. E a minha terceira turma tinha 58 alunos com investimento zero em tráfego, com investimento zero em qualquer tipo de mídia paga. Eu tinha simplesmente uma comunidade ali, com as pessoas que gostavam dos meus stories todos os dias na hora do almoço, que no dia que eu fiz um stories falando, gente, eu vou começar a dar aula. Se vocês quiserem, Pix está aqui embaixo, o valor é tanto. 10 pessoas se inscreveram, eu faturei R$6 mil na primeira turma. Eu não tinha nem 2 mil seguidores na época. Nem isso. Eu tinha criado conteúdo durante um tempo. Então, eu gosto muito do formato, acho que dá para você construir, mas acho que quando a gente lembra que a influência, ela não é só necessariamente
o número que você tem, principalmente a qualidade do conteúdo que você entrega, cara, as vendas elas vêm naturalmente. Mas elas vão demorar, claro. Mas elas vêm, porque depois que você constrói essa base, fica muito mais fácil.